dizia que quando ele estava orando, a mulher ia atrapalhar, porque não era lícito colocar confiança numa palavra de uma mulher a qual ela vinha conversar com seu esposo. Até isso eles não aceitavam. É por isso que lá fora você vê alguns países que eles rejeitam a mulher. Eles têm uma doutrina ali ainda de Moisés, porque a mulher não tinha voz ativa ao nome de Deus. Por exemplo, eu tenho minha esposa, eu sou um sacerdote, um pastor. Quando ela vinha se dar opinião, falar comigo, eu não tenho que aceitar. Por quê? Porque a minha mulher, o cargo dela, o que ela tem, pode ser menor do que o meu. Muitos judeus ainda, e ali também como o samaritano, ele achava-se minha esposa, por exemplo, viesse conversar comigo em coisa de Deus, ia tirar sua atenção das coisas do céu. Você vê o interesse. Você vê que a mulher, ela não tinha valor. Ela não tinha valor nenhum naquela época. A Bíblia diz que Jesus se assenta e a mulher chega. A mulher chega por quê? Porque ela não podia se misturar com as outras. Porque ela era impura, uma mulher impura que vivia na fornicação e também no adultério. Depois ele vai chegar nesse capítulo aí, você vai descer e nós vai chegar lá. A Bíblia diz que Jesus se assenta naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus sentado naquele lugar. A Bíblia diz que ela chega, Jesus começa a dialogar, Jesus começa a conversar. O seu discípulo naquela hora começa a chegar e ver o diálogo de Jesus, porque eles não faziam conforme Jesus fazia. Jesus começa a dialogar com a mulher. A Bíblia diz que Jesus começa a contar: tu vem aqui pegar desta água, mas eu tenho uma água que em ti, se tu beber, jamais ela tu vai descer, porque a água que eu tenho para te dar, ele quis dizer, é o poder, é a autoridade, é a unção, é a vida eterna, é o céu. Jesus estava falando dessa água viva, Espírito Santo de Deus, água viva, renovo, restauração. Jesus estava falando de mudança na vida daquela mulher. Quando ele diz, a água que eu te dar, você jamais vai ter sede. Aí ela entende dessa forma: como que o Senhor pode tirar água para me dar? E que água é essa? E como o Senhor judeu tem que começar a estar conversando comigo? Porque o Senhor sabe que o judeu não se bate com o samaritano. Jesus começa a dialogar. Ela começa a dialogar com Jesus. Aí ela começa a falar de Jacó, porque antes ela não conhecia Jesus ainda. Ela conhecia Jacó como pai. Aí Jesus começa a dialogar com ela. E a Bíblia diz que Jesus dialogando. Aí Jesus diz assim: se tu me der, se eu te der a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai ser diferente, ou seja, tu nunca mais vai precisar de beber de outra água. Ele quer dizer, se eu te dar, ou se tu conhecer, aceitar a minha verdade, aceitar o meu Pai, aceitar aquele que me enviou, a palavra de Deus, você vai ver o tão grande será um milagre na sua vida. Escute. Ela olha para Jesus. Eu quero que ela se maravilhe, ela fique encantada. Aí ela começa a falar com Jesus, dialogar com Jesus. Mas como que tu vai tirar água se o poço é fundo? E tu não tem nenhuma vazia na tua ação para você tirar. Como que tu vai tirar água se tu não tem vasilha, não tem cantaro para poder encher, para poder tomar? E que tipo de água é essa? Ela olhando para Jesus, não viu Jesus com nada. Aí Jesus começa a dizer: olha, pois é, se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu vai virar verdadeiramente uma mulher, um homem de Deus, vai conhecer aquele que me enviou,
és um profeta, porque só profeta que sabe falar ou adivinhar eu, que ele não é ela falando, interpretar o que eu faço. Tu és um profeta. Mas Jesus disse: tivesse 5, falasse a verdade, sabe por quê? Falasse tua verdade, tivesse 5, ele disse assim: ó, tu não negasse o pecado quando eu cheguei. Porque se ela me disse, Jesus ia entender, Jesus ia dizer: mulher, ai, tu está pecando, porque está tu mentindo, mas tu falou a verdade. Eu tenho coisa nova para você, sabe o que é? Aquela mulher teve uma decisão naquele dia. Ela largou o pecado. Ela teve que largar o pecado. Sabe o que é que eu acho? Muita das vezes nós estamos na casa de Deus, mas não quer largar o pecado. Não quer largar o pecado. Ei, você vai pro céu desse jeito? Ó, se você não largar o pecado, nem eu nem você não vamos ver nem a cor do céu. É por isso que a Bíblia diz: quem pode que sabe limpe mais, quem for sujo que está sujo demais, mas larga o pecado. Aí Jesus diz assim: ó, tivesse 5, então aí você vai ver no estudo. Tivesse 5 e todos os 5 eram amantes, e o que tu tá também é amante. O que tu tá também agora é amante. Se você for ver nos estudos, porque tem criança, eu não posso falar. Naquela época, o contato com uma mulher com um homem fora do casamento é pecado, até hoje é. Os estudos vão apontar, se você for ver, eu estava estudando o dia todo hoje, e a Bíblia diz assim, que aquela pessoa, ela estava tendo contato físico com seu marido, ou seja, que aqueles homens fora do casamento é pecado. É pecado. Sabe o que eu acho incrível? Aquela palavra que diz assim, ó, mas a carne é fraca. A carne é fraca, porque Jesus teve que falar dessa forma. Não foi porque o discípulo não estava em oração, foi porque ele deitou para dormir. Tem gente que usa esse versículo, irmão Alessandro, minha esposa, irmão Tiago. Usa esse versículo, o cara peca, erra lá fora, apronta, faz o que faz. Aí quando você vai falar com ela, ele bate o peito, ela bate o peito. A carne é fraca. A mão de Deus é pesada. Aí Deus sai, aí beleza. Se põe de joelho, pede perdão para Deus, ora, busca a presença de Deus, passa pouco tempo depois, ou mês depois, cai de novo. Aí você vai falar com ela bate o peito. A carne, irmão, é fraca. Quando Jesus falou que ele disse a carne é fraca, Jesus é misericordioso, ele é bom, mas não é bonzinho não, porque antes dele fazer, ele avisa que vai fazer, ele avisa, se conserta, toma posição, se coloca na terra, aí busca a presença, larga o pecado, larga as coisas do mundo, ele avisa. Pastor, tem versículo bíblico para falar? Vai lá em Amós 3:7, irmão, vamos ver lá. O Senhor teu Deus fala coisa boa, que entregará para os seus profetas. Ele avisa, ele fala do pecado, ele fala a todo momento. O que mais negou em prol pecado, o que mais negou em prol inferno foi o próprio Jesus. É tão interessante que ele diz assim: ó, se o teu olho pecar, arranca fora. É melhor entrar no reino sem o olho que tu entrar no inferno. Se o teu braço pecar, arranca, joga fora. É melhor tu entrar sem um membro do céu do que tu ir para o inferno. A pessoa está numa brincadeira com o diabo, irmão. Vai, brinca com o diabo. Brinca com o diabo e Deus fala, se conserta, se converte, toma posição, fica na brecha. Eu quero abençoar, eu quero honrar, mas a pessoa não pensa nisso. Ela aceitou a água.
e vai embora, alegre, contente. Eita, vai pregar a palavra de Deus. Eu creio que foi isso. Ela sai e vai falar e pregar a palavra, porque se você for ver, vem multidão atrás dela depois. Aí ela vai lá e falou: teve um profeta, teve um que falou comigo, que falou, que revelou o meu pecado. Sabe o que é que acontece? A pessoa, escute, pecado. A pessoa peca, a pessoa erra, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas quando nós temos perdão, nós temos que pedir perdão pelos pecados. Mas uma coisa é, cada pecado que eu faço, cada coisa que eu faço, eu ponho aqui embaixo do tapete. Vou batendo, vou colocando embaixo do tapete. Você acha que Jesus não está vendo? Vou colocando. Você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não está te vendo? Uma hora Jesus cobra de você, irmão. Uma hora ele te pega, te quebra, te amassa, para você se colocar na brecha, porque o tratar de Deus é bom. O tratar de Deus, irmão, é bom para nós se converter e entender que para ir para o céu a porta é estreita, que para subir para o céu a porta é estreita. Glória a Deus. Todo mundo apedrejar, queria apedrejar. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, vai! E não vai o quê? Não pegue mais. Vai, não vai o quê? Não pegue mais. Não pegues mais. Jesus não diz